Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Estamos aí no dia 27 de novembro, 5h30 da tarde, para falar sobre saúde mental. Lembrando que hoje a gente vai até umas 8 horas, com muito psicólogo, psicóloga. Já recebemos autores hoje. E a maratona vai até o dia 6 de dezembro. Depois a gente dá uma paradinha e volta só no final de janeiro, tá? Muito bem, pra gente dar continuidade a esse ritmo, né? Sobre saúde mental, sobre ontologia, batendo papo com profissionais da área da saúde mental. A gente vai conversar um pouquinho, conhecer um pouco mais uma coautora que é psicóloga também, que está participando da antologia sobre bullying. Já já eu coloco o link aqui para vocês, que é a Tâmara Ferreira Rodrigues. Ela que contribuiu com um texto, As Marcas que o Bullying Não Mostra. Super topou bater um papo com a gente para falar um pouco sobre a atuação dela na área, para falar sobre o bullying, né? Esse universo aí cada vez maior entre adolescentes, crianças. Então a gente vai poder abordar esse tema um pouquinho melhor e mais com essa profissional da área, tá? Vamos lá. Oi, Sara, querida. Deixa eu ver se ela entrou aqui. O pessoal que tá entrando, a Tâmara já tá online. Olá, Nick. Boa tarde, tudo bem? Querida, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, estou bem. E boa tarde à audiência também que aqui se encontra conosco. Boa tarde a todo mundo. Tá, tem um pessoal entrando aí, que coisa boa. Finalmente poder te conhecer, né? A gente fica só nos bastidores e zap pra cá, zap pra lá. Poder conhecer você finalmente. Estamos aqui, cara a cara, né? Poder conversar um pouco. Querida, antes de começarmos, eu quero muito te agradecer pela paciência, pela empatia. Todo o processo da ontologia não é fácil. Você vê um pouquinho do que é esse árduo trabalho coletivo, independente. Então, você teve o tempo todo sendo muito flexível e empática, não só comigo, mas com os colegas todos envolvidos nesse projeto. Então, muitíssimo obrigada por tudo, tá? Eu que agradeço, não só pela oportunidade de estar aqui, mas de participar da antologia. Foi uma experiência assim, sensacional. Que Muito gostoso. coisa boa. Agora, antes de começarmos a falar sobre a ontologia, eu queria que você falasse para o pessoal um pouquinho sobre a sua formação, a sua área de atuação, a sua faixa etária, se hoje você atende online, presencial, de onde você é. Uhum. Então, tudo bem. Então, gente, prazer. Me chamo Tamara Rodrigues, eu sou psicóloga. Eu resido aqui em Brasília, Distrito Federal, mas eu atendo pessoas do mundo inteiro porque eu atendo exclusivamente online. Para o futuro, quem sabe, para poder atender presencial, mas o meu foco agora é atender online, tanto pela praticidade, pela oportunidade de poder atingir mais pessoas desse Brasil e mundo afora. O meu foco hoje é trabalhar com mulheres com autoestima e ansiedade. Lá ali na faixa etária de 25 a 30 anos, também recebo de pessoas assim com 20 anos. Não atendo no momento crianças e nem adolescentes, apesar que eu amo trabalhar com adolescentes. Eu acho super gostoso. Eu me encaixo super com esse público, mas o meu foco, por ser online, é adulto. E então, meu foco é trabalhar ali com autoestima, o que eu vejo mais ali no dia a dia, essa demanda de autoestima baixa, de insegurança, de baixa confiança em si mesma.
e é com isso que eu trabalho. Sou psicóloga, como eu falei, formada desde 2020. Já tive outras experiências como pesquisadora de iniciação científica, no termo de burnout. E aí eu fiz dentro daqui da minha cidade, com os motoristas de transporte público, tentar entender como é que funciona essa dinâmica do transporte público. Não sei como é que funciona no Brasil, mas aqui em Brasília é uma loucura. Então, trabalhar um pouquinho a saúde mental desse pessoal foi assim, foi o que fez eu ter um olhar completamente diferente sobre a dor do ser humano e o quanto que a minha profissão é necessária para resgatar esse brilho que às vezes a gente perdeu e nem sabe quando e como foi. Olha que interessante, né, gente? Trabalhar com um público que a gente não menciona no geral. Verdade? É como se não existisse. E é um público que sofre muito emocionalmente. Muito, assim. Estresse, Eu falo metas. sim, o percurso, perigo, violência, assalto. Eu digo assim, Os próprios passageiros, né? cobrança de vamos, preciso. A pessoa sai atrasada e para chegar rápido coloca assim o peso no motorista que não tem nada a ver. Eu digo que meu olhar como motorista de transporte público foi totalmente diferenciado, porque eu vi relatos de pessoas pela pressão de achar assim, ah, é só dirigir. Não é isso, tem toda uma ergonomia no sentido de sentar, de pessoas com problema na coluna, inclusive, do estresse ali, do trânsito. Imagina, eu sei que você é do Rio, né? Não sei como é o trânsito do Rio, mas chega aqui na hora de todo mundo ir embora, não tem quem vai para frente e para trás. Então, imagina esse estresse. E a gente vê, quando fala de burnout, pensando em enfermeiros, em policiais, em médicos, mas motorista de transporte público realmente é algo que é bem diferenciado. Pois é, e a galera não dá o mínimo valor ou tem a mínima noção do que eles vivenciam. Aqui no Rio de Janeiro é, é, é complicado, porque os motoristas, né, não só de ônibus, mas táxi, Uber, van, eles brigam entre eles, tem os assaltos. Então, assim, é uma galera que não tem uma rede de apoio emocional. Primeiro, porque não conseguem acessar. Terapia não está para essa classe. É. Infelizmente, né? Infelizmente, é uma classe que não consegue acessar terapeutas. Uhum. Infelizmente. Então, a própria empresa não dá assistência emocional. Sim. Aí você vê motoristas brigando com pavio curto, você vê motoristas xingando idoso, sem paciência com estudante, começa a desencadear um monte de coisa que a gente acha que é besteira, a gente não dá o valor, né, a noção do que eles passam. Então, realmente, esse seu trabalho deve ter sido magnífico e você deve ter aprendido bastante, né? Foi bem desafiador justamente para poder entrar em contato com essa classe, porque o sindicato é meio que inexistente e a gente tenta lá se encaixar para ir fazer entrevista. Foi bem assim, complicado. A gente fez dentro do ônibus, eu e minha colega, mas foi muito legal porque realmente eu consegui ver uma classe que fica escondida e é tão importante, muito importante. A maioria dos brasileiros precisam deles. Exatamente. Porque se eles pararem, a gente não faz nada. Exatamente. Nada, nada, nada. Que coisa, né, gente? Esse aprendizado com os motoristas de ônibus, que muitas vezes fazem as duas funções, dirigem e são cobradores, aumentando a carga de responsabilidade. Sim. Olha que loucura. E ainda aumentando a carga, uma fala que eu vi muito deles era assim, eu tenho responsabilidade de vidas aqui comigo. Então, isso
porque são, sei lá, 60 pessoas do ônibus, são 60 vidas. Se acontecer alguma coisa, eles se sentem não só culpados, mas responsabilizados, inclusive. Se tem assalto, se tem algo, é deles que ali a cobrança vem. Então, a carga emocional é muito grande. Tem relatos de motorista assim, parei de dirigir, encostei aqui, sentar e chorar. Foi o que mais me pegou, assim. E o quanto que, inclusive, se o motorista não estiver mentalmente bem, o risco que as pessoas estão passando, inclusive, né? Vai que Sim. um curto-circuito e não sei, mas Fora os casos de atropelamento que eles não têm culpa. Sim. Né? De você ver, sei lá, nossa, o ônibus atropelou não sei o quê. E o cara sai de dentro do ônibus transtornado, porque não teve culpa. Sim. Porque a moto passou na frente, porque o morador de rua atravessou na hora errada, porque não sei quem avançou o sinal. Gente, ser atropelado por ônibus é morte. Aí você imagina a cabeça dessa pessoa. Sim, acontece muito, infelizmente. E às vezes nem suporte adequado eles têm. Nossa senhora, que punk, hein, gente? Que punk isso. Agora, você, como coautora dessa antologia de bullying, né, que a gente promoveu aqui no canal, é a tua primeira experiência com antologia ou você já tem alguma coisa na bagagem aí? Não, é a minha primeira experiência. Bagagem que eu tive só na minha época ali da escola colegial, que a gente fazia aqueles textos, poemas, e na época de feira de ciência a gente publicava ali pra escola mesmo. Mas de estar sendo coautora, é a primeira experiência. E o que te trouxe para ela? Foi o assunto? Foi uma experiência que você quis colocar? O que te chamou para essa antologia? Eu recebi o convite de uma das coautoras também, que até, inclusive, está aqui, a Débora Bolognini. Sou super grata. Débora, um beijo. Ela me convidou e o tema achei super interessante, porque é um tema que é muito atual e que, consequentemente, todos nós já passamos por alguma situação ali de bullying, que mesmo de estar se a gente for olhar certinho, foi um momento de bullying, foi um momento assim, que foi desagradável. Então, pelo convite, pelo tema e também pelo desafio de estar ali colaborando, né, com esse tema tão relevante, com outros profissionais, eu disse, não, me lançar e eu vou colaborar ali com essa antologia. É meio que sai da zona de conforto, né? Sim. Te tira daquela coisa de você vai ter que sentar, vai ter que pensar, criar, vai ter que construir. E escrever é um desafio, né? Colocar as ideias no papel é um desafio. É um desafio. Eu amo ler. Agora, me ver no papel de escrever, gente, que coisa diferente. Mas foi muito legal. Que bacana. Agora, essa é a única antologia que você tá, né? Ou você tá em outra? Não, eu pretendo entrar na de autoestima. Autoestima, acho que já fechou, né? Acho que já fechou. Já. Não entrei porque ele tinha fechado, mas eu pretendo entrar nas próximas. Muito bem. Bom, a nossa psicóloga Tamara. É Tamara ou Tâmara? Tamara. Tamara. Se me chamar de Tamara, também não tem problema. A Tamara, gente, ela tá nessa antologia do bullying, né? Que eu vou botar o link aí para vocês já já. O livro físico vai chegar essa semana, mas por enquanto vocês podem ler, acessar, adquirir, enfim, se divertir na versão digital lá na Amazon, tá? E a Tamara, ela escreveu um texto cujo título é As Marcas que o Bullying Não Mostra. Ela mencionou aqui que todo mundo já passou por um episódio de bullying. E não tem como a gente não concordar. Todo mundo que a gente conhece já vivenciou um episódio na escola, no trabalho, na faculdade. O bullying, ele não tem idade.
Você sofre bullying, às vezes, dentro da tua casa. Só que vocês não percebem. Ou a gente finge não perceber. A nossa maturidade separa até onde a gente pode se ofender com o que o outro faz ou fala com a gente. Sim. Na adolescência, a gente não tem filtro. A gente está em formação. Então, tudo que chega para a gente de ofensivo, a gente guarda, porque magoa e a gente não sabe se expressar. Na fase adulta, a maturidade já nos separa, já nos faz com que a gente se desapegue Uhum. dessas ofensas e não cause tanto estrago, né? Ô Tamara, você sofreu bullying ou sofreu muito bullying quando era criança ou adolescente? Sim, sofri. Não, porque eu uso óculos, esse já é um dos motivos para poder usar. Se usar óculos, então, imagine aí tantos apelidos ou características que me foram atribuídas durante a minha juventude, digamos assim, né, adolescência. Então, eu sofri bullying quando eu troquei de escola, saindo ali como se fosse. Hoje a gente fala quinto ano, né? Quinto ano, sexto ano. Sim. Na minha época é quarta série. Saindo ali do Fundamental 1 para Fundamental 2, que é quando a gente entra na fase da adolescência, a gente está numa fase que a gente nem sabe quem a gente não sabe se é mais criança, se a gente é adolescente, a gente é muito novo para fazer umas coisas, mas muito velho para fazer outras, e aí descobrindo amizade, quem é quem, onde é que eu tô. Então eu usava óculos. Antes de usar óculos, eu tinha uma condição ocular que se chama estrabismo. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou dizer no velho e mais simples português. Usar olho torto. Era eu. E até os 15 anos. Digo que minha festa de 15 anos foi a cirurgia corretiva. Então, imagina, eu não tinha a visão toda certinha. Então, já tinha um desvio ali do olho. Usava óculos. Tive um momento que tive que usar tampão. Então, imagina, as menções de Capitão Gancho, de caô. Então, isso é bullying. Porque o povo fala, não, é só uma brincadeira. É brincadeira enquanto os dois estão rindo. Se um deixou de rir, na brincadeira, não. Então, são questões que eu sofri durante a minha adolescência que eu venho carregando, que são as marcas que o bullying não mostra, porque a gente pensa que bullying é só quando tem um valentão que bate, ou que xinga, ou que junta a rodinha e vai batendo naquele nerd, enfim, aquele franguinho, né, que a pessoa fala na escola. A gente entende bullying como isso, mas não é. São ofensas, são palavras que machucam, são palavras que doem, agressões, é claro. Então, eu também vivi isso durante a minha adolescência. Agora é impressionante, né? A gente pode dizer que isso, de certo modo, inspirou você a escrever as marcas que o bullying não mostra? Sim, mas o mais interessante que me fez escrever esse capítulo foi que eu vi nas minhas redes sociais e vim conversar com a minha audiência, perguntando o que vocês entendem por bullying, o que é bullying para você, você sofreu bullying em algum momento da sua vida? E eles foram me contando, e eu fui ouvindo. E as pessoas definiam o que era bullying, né, para elas, e assim, vamos dizer, de 10 pessoas, 9 falaram, eu sofri bullying durante quando eu era criança ou adolescente, e até hoje eu não esqueço. E essas informações, eu fiquei pensando sobre elas. Poxa, pessoas de 20 anos para cima, já adultas, com a personalidade já formada, com autoestima formada, quando me contam sobre bullying, me fala muito com uma fala de dor. Sabe quando você conta algo que ainda machuca, que ainda dói? É como se estivesse pegando na ferida. Eu percebi esse peso, né, emocional nas falas, e eram sempre situações que eram na minha infância, na minha adolescência. E aí eu fiquei pensando, poxa, hoje, talvez nós, por sermos adultos, a gente não comente muito sobre bullying, ou que a gente sofreu bullying. Mas lá, se a gente for olhar nosso passado, digamos assim, a gente se lembra.
A gente não se esquece das marcas do bullying. Não é marca física, algum arranhão, alguma cicatriz, não. É aquela dor que a gente sofreu quando crianças. E esses relatos me fizeram perceber, poxa, o bullying deixa marcas. E marcas que Sim, às vezes ninguém tá vendo. Tá lá escondido. ex- exatamente. O Zé tá aqui. Zé, um beijo. Ele tá falando, o bullying nosso de cada dia é uma marca de nascença para uma boa parcela da nossa sociedade. Feridas abertas. De fato, né, gente? A Tamara estava falando e daí a gente consegue entender um pouco o título, né? As marcas que o bullying não mostra são marcas que ficam na alma, na nossa essência, que lá na frente, na fase adulta, elas vão interferir direto e indiretamente no nosso comportamento, na forma como a gente lida com o outro, na forma como a gente se relaciona, Uhum. né? Essas marcas é, a gente é engraçado porque a gente tem um exemplo muito preocupante disso hoje em dia, que existe um rapaz, eu falei isso na outra live e é bom sempre frisar, o Felca. Uhum. Felca, ele é um rapaz que ele sofreu bullying durante a adolescência inteira. Você vê aquele menino hoje, com 20 e tantos anos, falando sobre o bullying, todo mundo achando ele um extraterrestre, porque a personalidade dele foi moldada em cima do bullying que ele sofreu, que não foi pouco. E ouvir um rapaz bonito como aquele Inteligente. dizer que ele inteligente, Muito, muito inteligente. dizer que ele não suporta viver em sociedade, ele odeia a gente, é de sentar e chorar É, por triste. causa do bullying. É É, isso você falou, que o bullying faz. eu vi um relato dele dizendo que ele estava na escola e chegaram, assim, umas garotas, assim, a gente sabe que na fase da adolescência, aquele momento que a gente está descobrindo, emoções, a cor da pele, sentimentos e tudo mais, e aí umas meninas falaram que sentiam nojo dele, cuspiu assim no chão, tipo, não encosta no Felca, não, senão você vai ser, assim, sabe, contaminado. Agora, imagina isso, ninguém foi lá bater nele, mas ele foi ouvindo, ele foi retroalimentando essas palavras dentro de si. Então a gente vê ele assim, todo acanhado, assim, sabe aquele olhar de pessoa insegura? Ele é extremamente inteligente, ele é realmente bonito, ele é diferente, mas a gente vê que ele às vezes se sente desconfortável de estar em sociedade, Ele acanhado. fala, ele fala que a pior coisa para ele é ter que ir na rua. Que graças a Deus ele pode trabalhar com a internet em casa, porque ele não sabe como seria se tivesse que trabalhar na rua, por exemplo, num escritório, lidando todos os dias com pessoas. Uhum. E, inclusive, é algo que eu cito no meu capítulo, que um dos fatores que mais é influenciado ali, digamos assim, impactado, é a autoestima. Porque imagina você ficar ouvindo coisas ao seu respeito, que para os outros pode ser uma brincadeira, mas para que você ali magoou, machucou, você fica ouvindo isso, você internaliza isso, a sua autoestima vai lá pro chão. Então, habilidade social de comunicação, que a gente fala de sair, de conversar, de ligar numa padaria ou de uma pizzaria e falar assim, olha, eu quero isso, coisa. As pessoas não têm, porque ela foi tão menosprezada e ela entendeu aquilo como algo que feriu, que é difícil para a pessoa. A autoestima ela é Sim, muito prejudicada. sim, com certeza. E aí, o Felca, ele é um dos exemplos. Sim. Fora aquela menina que hoje está com 19 anos. Porque assim, gente, eu sou TikTok, adoro TikTok, acompanho tudo TikTok. Mas eu vejo tudo muito dentro da literatura. Só que de vez em quando destoa.
E como eu trabalho também com saúde mental, aí acaba aparecendo no meu feed. Um outro exemplo do que o bullying pode estar fazendo e faz com os adolescentes, eu sigo uma menina que tem 19 anos e que ela, depois de muito tempo, resolveu entrar na academia. Uhum. E ela só vivia que nem toda tampada, calor com vestido, casaco. E ela falou, tô de saco cheio de me esconder, das pessoas saberem quem eu sou, quem não sou. Eu vou pra academia, porque senão eu vou enlouquecer. E Uhum. ela grava, ela indo pra academia, ela de short, top, com marcas nos braços e nas pernas de automutilação. Aquela menina, por causa do bullying, Uhum. ela durante anos se automutilou. E as marcas são profundas. Uhum. Não é um negócio superficial, não. Aquilo não vai sair nunca mais do corpo dela. Sim. Essas são as marcas que o bullying mostra, que a gente consegue ver. E as marcas que são profundas, e eu digo profundas, lá na sua alma, lá na sua mente, nas suas emoções. É exatamente essas marcas que o bullying não mostra. Ele não mostra. E são essas marcas que, se a gente não cuidar, se a gente não trabalhar, se a gente não ressignificar, fica como se fosse um Felca que diz que odeia estar em sociedade, que não quer sair na rua. Uma menina que se esconde nas roupas. Tudo bem que essas marcas, visivelmente, a gente consegue ver, mas que acha que ela não é, assim, digna de estar ali na academia fazendo um exercício físico, assim como qualquer outro. Essas marcas ninguém vê. Só a pessoa que sofreu bullying. E é exatamente isso que eu falo no capítulo. Exatamente. A Damara fala o seguinte: as marcas invisíveis do bullying na vida adulta podem se manifestar de diversas maneiras. Dificuldades em construir e manter relações saudáveis. Gente, primeira coisa que a gente percebe quando a gente está se relacionando com alguém é a atitude que aquele alguém tem, ou com a gente, ou com os familiares. Uhum. Comportamento, é primeiro você não vê algo atípico e fala, ah, normal isso aí. Não, alguma coisa está por trás daquilo ali, Sim. daquele comportamento compulsivo, metódico, abusivo, introspectivo, Uhum. né? Insegurança no ambiente de trabalho. A Uhum. gente sabe que o ambiente de trabalho é o, o ambiente de trabalho, a gente não fala a palavra bullying, né? Mas como acontece Muito, bullying em ambiente de trabalho? muito. Infelizmente é um tópico que não é comentado. Fala-se muito de assédio moral e tudo mais, mas brincadeira, zoação, mas acontece. Para uma pessoa que. Isso a gente está falando agora da fase adulta. Mas para uma pessoa que sofreu bullying desde da adolescência, da criança, quando chega na fase adulta e se pega numa situação semelhante, tudo aquilo ali volta. Todas as dores voltam se não forem cuidadas, se não forem ressignificadas, tratadas. E cria-se a resistência em querer trabalhar, em estar em sociedade, em se desenvolver como um adulto funcional, que a gente diz, né? Que é aquele que tem a capacidade para poder trabalhar, para poder se relacionar, para poder se comunicar com as outras pessoas. E aí o bullying, infelizmente, né, a depender de quem recebe e de como foi, como ela se colocou para trabalhar, trava literalmente a vida da pessoa. Ela não se comunica, tá, gente? Porque a autoestima é baixa, a insegurança é grande. Então a pessoa não se comunica por medo, por vergonha, por insegurança. Elas não se comunicam. Uhum. Receio de se expor publicamente e, em casos mais graves, o surgimento de transtornos como ansiedade e depressão.
A gente Sim. não precisa estar batendo na tecla que qualquer tipo de agressão física, verbal, sexual, psicológica é uma abertura para um caminho de ansiedade, depressão, fobias e entre outras coisas. Sim. Isso é um ponto assim que até quem não é da área da saúde mental consegue entender, consegue perceber o quanto que é impactante, impactante que eu falo no sentido de prejudicial mesmo, para que a pessoa desenvolva um transtorno nesse sentido, no sentido de ansiedade, porque vamos imaginar uma pessoa que precisa se expor. E aí, desde a criança, adolescência, ela fala assim: ah, mas você é uma pessoa burra. Ah, você não sabe falar direito. Ah, falando direito. Aí elas ficam aquilo na cabeça, né? Fica pensando assim, então eu sou burro, não sei falar direito, não sei andar direito. E fala assim, você precisa se expor. Vai lá, faça uma palestra. Essa pessoa, ela gera uma ansiedade além do normal. Porque tem ansiedade natural. Uma ansiedade além do normal. E a pessoa fica suando, tem taquicardia, fica com tremor, palpitação, assim, no coração, boca seca, aquela vontade de sair correndo. Tudo isso porque lá atrás sofreu um bullying e internalizou algumas coisas que geraram marcas. Sim. Agora, quando a gente fala de adolescente, criança, enfim, e porque o adulto, né, é reflexo daquela criança que ele foi um dia, do que ele vivenciou. Ele vai levar para a fase adulta, não tem jeito. E quando a gente fala do bullying, a gente fala de colega para colega, de o amiguinho, entre aspas, é um amiguinho de amiguinho, tudo Uhum. sobre. E quando o bullying vem dentro da escola, diretamente de professores, É, eu acho que é pior ainda. é uma situação mais indelicada, porque assim, o professor, ele acaba sendo aquela pessoa que a gente vê como uma autoridade, aquela pessoa que a gente tem uma certa confiança. Se aquilo da pessoa sofreu bullying e aquela pessoa diz assim, ó, não conta pro professor, senão eu te bato mais, né? Justamente fala, não conta pro professor, pro diretor, porque vê aquela pessoa como uma autoridade. E se essa autoridade, digamos assim, que faz isso, a gente conta para quem dentro da escola? Quem a gente recorre? Não tem em quem recorrer. Exatamente. Aí a criança que já se sente sozinha, ela se isola ainda mais. Uhum. As notas diminuem, o ciclo social não existe, ela tem pavor de ir para a escola, que ela vai encontrar aquela professora. Sim. É complicado. Agora, como é que foi para você abordar esse tema tão sensível, né? Algo tão que você provavelmente mexeu alguma coisa dentro de você, abordar de forma literária. Você encontrou algum desafio ali, você precisou adiar, bloqueou. Como é que foi para você? Olha, o meu maior desafio foi parar para poder escrever. Eu acho que justamente por entrar em questões minhas, de ver situações que, poxa, isso aqui eu sofri bullying, nossa, isso aqui ainda dói, nossa, isso aqui, por mais que eu seja adulta, tenha desenvolvido outras questões de autoconfiança, a gente lembra. Igual os meus seguidores que lembravam, eu também lembrei. E aí eu fui assim, sabe quando você vai evitando entrar em contato? Mas como nós, coatores, temos um prazo determinado, até para que o livro flua e tudo saia dentro do cronograma, eu disse, não, agora eu preciso sentar e fazer. Mas quando eu sentei, eu fiz assim, ó, fiz. O difícil foi parar para fazer. Mas quando eu sentei para fazer, nasceu, digamos assim, o capítulo. Foi assim, muito. Deixei acontecer. Muito bem. Agora, você como psicóloga, existe aí uma, uma faixa etária, você vê uma faixa etária que mais sofre bullying? Dos 9 aos 10, dos 10 ao 14, existe uma faixa etária que está sempre propícia a passar por isso? Inclusive, pela literatura, diz que é assim,
a partir dos 11 anos, é onde começa a ter dentro das escolas, como do bullying começa a aparecer mais. Não que isso não aconteça, né, de 11 anos para baixo. Mas aquela fase dos 11 aos 15, 17 anos, é aquela faixa assim, onde está mais propenso a acontecer o bullying. Do 17 para cima, acontece? Acontece. Na fase adulta também acontece. Só que na adolescência é onde se percebe mais o bullying acontecendo. Tanto acontecendo como cometendo, que também tem isso. Pois é, isso que eu ia perguntar. A vítima, ela pode ser futuramente um agressor? Ela pode se tornar o outro lado da moeda? Tem essa questão. Tem uma questão também que a vítima, ela pode gerar em si aquele sentimento de vingança. Vou me vingar do meu agressor, sabe? Vai aguentando, levando a porrada, e uma hora ia comer até algo bem mais complexo e bem complicado. Mas, muito se acontece também que a pessoa que comete o bullying também sofre bullying. E aí, até por uma falta de não conseguir lidar com essas questões, é como se fosse assim, para eu conseguir sair da situação, vou fazer pior com os outros. Isso acontece demais também. Por outras questões internas, por não se achar bom, por se achar inferior, incapaz. E aí, para esconder essas marcas internas, acaba fazendo uma zoação, uma piadinha, uma ofensa, que vira o bullying e é aquele valentão. Eu acho que todo mundo que está aqui já assistiu Todo Mundo Deu Cris. Vamos pegar o Caruso, que é aquela pessoa que comete bullying com o Cris com a escola inteira. Ele ali, se a gente for parar e prestar atenção nele, não é que ele sofre bullying exatamente, mas ele também tem questões psicológicas de que ele se sente inferior, incapaz, tem uma questão ali familiar. Então, para ele fugir disso, ele comete bullying. Ele, em alguns episódios, né? Ele primeiro que ele vem de uma família racista, né? O Caruso ele já vem de uma família racista. O tema aborda justamente essa insegurança que ele tem em relação ao Cris, que é um menino negro, o único negro da escola, e ele não vai deixar em paz porque o Cris não vai ter destaque. Então ele pega no pé do Cris, ele faz bullying com o Cris, porque o Cris para ele não vai ter destaque. E ele acha que o Cris realmente é melhor que ele. E o Cris é, de fato, melhor que ele. E ele tem medo disso. Então, até o agressor, ele precisa ser tratado. Sim. Porque o núcleo familiar dele já vem de racismo, agressões. É a mentalidade que ele tem ali. Afinal, somos frutos do meio, né? A gente é fruto de onde a gente vem, não tem jeito. Exato. Não pense vocês que se vocês tiverem pais racistas, homofóbicos, vocês não serão, porque vocês vão ser. Há casos que acontece ao contrário, com certeza. Uhum. Mas se você vem de uma família desestruturada e cheia de não paradigmas, você vai seguir esse conceito. Você vai chegar na faculdade, não vai sentar com a menina que é morena, não vai sair para jantar com um garoto que é negro, né? Não vai, entre outras coisas, porque aquilo para você é normal. Uhum. E assim, a gente pode falar. A gente trouxe aqui algo assim da televisão. É como se fosse assim, apesar que é baseado, né, em fatos reais, mas ali é da ficção. Mas se a gente for olhar ao nosso redor, no dia a dia, isso também acontece. Eu vou pegar um exemplo aqui, assim, perto de mim. O meu companheiro, ele perdeu a mãe muito cedo pro câncer. Ele tinha 13 anos, ele perdeu a mãe pro câncer. E as pessoas na escola faziam muito piadinha por conta da mãe dele, porque a mãe dele... A gente sabe que quem passa por esse processo perde o cabelo, é debilitado. Então, ele viu muito sobre a questão. A mãe dele é careca. Fazia musiquinha no final. A mãe dele que é careca, não sei o quê.
E isso é um bullying. Só que como ele não conseguia internamente trabalhar isso, o que ele fez? Começou a bater em todo mundo, cometendo bullying também. E é essa questão que você falou, como se o agressor virasse, o que sofre virasse o agressor, mas é porque eram questões delicadas e questões que tocaram na alma dele, que ele não conseguia trabalhar, e qual foi a forma que ele encontrou? Vou fazer bullying também. Vamos ver se assim me deixa Sim, em paz. Isso acontece. exatamente. Agora, aqui, gente, a Tamara também dá no texto dela algum tipo de exercício para que vocês façam durante a leitura, o que é muito interessante. Só que vocês vão ter que, ó, ou ir lá na Amazon e baixar o e-book para ver que exercício é esse que ela colocou para vocês e é relacionado aí ao bullying, né? Uhum. Ou esperar o livro físico sair, que deve estar chegando essa semana. Eu libero para vocês o link assim que chegar, para vocês adquirirem. Agora, ô Tamara, me diz uma coisa: você, como psicóloga, como vítima de bullying, você já passou pelo bullying, né? Uhum. Hoje no seu consultório, você falou que não trabalha mais com crianças e adolescentes, mas quando você vê um adulto, uma adulta Uhum. que traz lá de trás todas essas marcas invisíveis, como cuidar, amparar, tratar esse adulto que é, de certa forma, também resultado do bullying que ele vivenciou? O que eu mais vejo em consultório não é o paciente, a mulher, né? Que eu atendo mais mulheres, chegando assim, eu sofri bullying, por isso eu sou assim, 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 eu sou insegura. Não. O que ela vem? Ela traz relatos de eu preciso buscar uma promoção no emprego, mas eu não consigo, eu me sinto inferior, me sinto incapaz, abaixo de autoestima. Então, eu sei que se a gente for olhar lá atrás, aconteceram situações que tudo isso foi colocado em xeque. A autoestima dela foi colocada em xeque, que provavelmente é o bullying. Então, como é que eu faço em sessão, né, em tratamento, para poder resgatar essa autoconfiança? A gente entende, eu pergunto, o que você sente para poder, quando você entra em contato com essa situação, que você se sente incapaz, que você se sente inferior, como você se sente? Ela, me sinto triste, me sinto assim, assim, eu acho que eu nunca vou dar conta. E aí eu venho trazendo evidências de que ela consegue, de que algo que ela já fez, que ela deu certo, de que a autoestima dela estava boa e que ela conseguiu fazer. Esses são um dos pontos que em sessão eu trabalho. E eu também fico, eu faço um trabalho que eu faço muito é resgatar quem é a pessoa. Pessoas que têm a autoestima muito baixa, questões de segurança, eu percebo muito que elas se perderam. Elas não sabem mais quem elas são. Elas não se reconhecem o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são os limites que ela tem, onde ela consegue chegar, porque ela se perdeu. Então eu começo um trabalho de quem é você? Qual é a sua história? Quais foram as suas conquistas? Até para a pessoa reconhecer as conquistas dela é difícil. Porque parece que ela só olha para aquilo que foi doloroso, negativo, que doeu, que ela não reconhece as conquistas dela. E quando reconhece, é naquele sentido de, mas eu só fiz a minha obrigação, era o mínimo. Não, vamos lá, reconheça-se, empodera-se. É assim que eu começo a trabalhar a autoestima das minhas pacientes. Ela reconhecendo quem são elas, ela entendendo aquilo que realmente dói, porque para a gente poder curar, a gente precisa entender o que está doendo. Ela Sim. entender aquilo que está doendo, olhar para dentro de si mesma e fortalecer naquele sentido de que, poxa, eu sofri isso, eu me vi assim, mas a partir de agora eu posso me olhar de uma forma diferente. Exatamente. Lembrando, gente, que o autoconhecimento ele tem um papel importantíssimo nisso que ela está falando. Inclusive na hora de lidar com as emoções. Uhum. Eu acho que o maior erro das pessoas
quando passam por essa situação, é não lidar de frente, encarar. Elas guardam as ofensas. Elas preferem guardar aquela ofensa. Uhum. Esse ato de guardar o que te dói, isso a longo prazo pode causar coisas terríveis em vocês, né? Então, buscar terapia, ajuda psicológica, Sim. é, sinalizar, no caso de adolescente, por mais difícil que seja, sinalizar para os seus pais que não tem alguma coisa certa na escola, que você está vivenciando, porque é uma fase que os familiares têm que estar atentos, os adolescentes precisam estar abertos Uhum. e a escola precisa amparar. É um Sim. conjunto. Não existe só um trabalho solo, é um conjunto. Não é assim, ah, não, não, você tá dentro de casa, resolve você aí. Ah, não, é na escola? Resolve na escola. Não, todo mundo tem que ficar no sentido de que eu faço parte disso. Então, se eu faço parte desse convívio dessa criança, nada me custa eu promover saúde mental para ela. É realmente um conjunto. Não excluir, não equivocar, não. Quando eu falei do bullying vindo do professor, eu sofri muito bullying numa escola por parte de professor. Eu tive muito, durante a minha vida, muita resistência com professores. Vocês perguntarem, Monique, dá um professor aí que você gosta. Não, mas nem na faculdade eu tive um professor que eu admirasse. E todo mundo tem um professor que admira. Pode ser ali no jardim de infância, pode ser ali na faculdade. Eu não tenho referência de admiração de professor nenhum, porque isso começou lá na escola da infância. Uhum. Né? Eram mal necessários professores. E óbvio, os colegas, eram óculos, era porque era gordinha, era não, né, gente? Não é só gordinha. Mas hoje a maturidade, ela é aquilo que eu falei para vocês. Ela separa o que ofende, o que não ofende, porque eu Sim. aprendi a lidar e a não deixar as coisas me ofenderem. Porque imagina, Monique, você é gorda. Aí eu entro no meu quarto, choro uma semana porque o outro me chamou. Eu não posso viver assim, gente. Hoje a gente. Eu levo na maniota. Ai, Sônia, que bom, tô comendo na minha casa com meu dinheiro. Não é legal isso? Você brinca. Porque o teu amigo vai te sacanear. Por mais que ele não seja level, ele vai te sacanear. A tua amiga vai te sacanear. Eu vou ficar triste o tempo todo porque estão me chamando de gorda, gente. Vocês estão entendendo a maturidade? O Exato. adolescente, nossa, eu chorava, ninguém via eu chorar, e eu sofria, e eu não dormia. O adolescente passa por isso. Então é bom que a gente fique atento, né? Os familiares, a escola, e haja essa comunicação. Quando a minha mãe descobriu que eu passava bullying por professores, porque eu sofri bullying durante muitos anos nessa escola. Minha mãe nunca soube, eu nunca contei. Quando ela soube, ela no mesmo dia, ela foi na secretaria para dar na cara da professora de português, da diretora, brigou comigo, perguntou por que eu não tinha dito antes. E eu não era a única. Era um professor dizendo assim: você é burra, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. Dói. Gritava com os alunos. Ela me tirou da escola. E coitada, depois de muito tempo, agora, a gente conversando, ela falou: eu nunca soube que você sofria bullying naquela escola.
A gente paga uma escola para que você possa aproveitar tudo, não sabe o que acontece lá dentro. Ela se sente culpada pelo que aconteceu. Aí eu falei, mãe, vamos para terapia, que vai ajudar? Claro. Autoconhecimento. Exatamente. Entendeu? Tem alguém falando alguma coisa aqui? Deixa eu ver. A Débora. Mas é bom demais poder viver sob nosso comando. Só a maturidade mesmo. É verdade. Muito bem. Tamara, qual é o seu Instagram? O meu Instagram é PSI, Tamara Rodrigues. Eu vou escrever aqui, pode ser que fique mais fácil. Eu botei o link aí do e-book para vocês, tá? Na Amazon. O impacto do bullying da infância à vida adulta já está disponível no formato e-book e o livro físico está chegando aí essa semana. Assim que chegar, eu já venho aqui e já mostro para vocês. E o livro Ó, tá ela lindo. tá... Eu já li, ele tá muito. Os coautores parece que se conversaram ali para poder falar do bullying. Tá sensacional. Tá assim, como se fosse uma dança muito bonita nesse livro falando sobre bullying. Verdade. Tá lindíssimo. Ela botou o arroba aí, ó. Psita Mara Rodrigues. Já segue ela lá no Instagram, tá? Para acompanhar, para agendar, para trocar uma ideia. Não deixem de acompanhar também as lives pelo canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Já se inscreve lá, isso ajuda muito o canal. Ou aqui no arroba MoniqueMM18. Tamara, querida, espero te ver novamente aqui no Com projeto. certeza, porque eu gostei, assim, sabe, de escrever. Vamos lá para agora uma psicóloga escritora, porque é muito legal contribuir dessa forma. Eu acho digníssimo isso. Espero que a gente se conheça numa Bienal, numa feira, que a gente possa se abraçar, porque se conhecer, agora a gente já se conhece, mesmo virtualmente, né, gente? E foi um prazer poder ter você nos nossos projetos. Obrigada por tudo, tá? Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Débora, meu amor, um beijo para você. A Débora mandou mensagem aqui, já já te respondo. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que eu volto já já para conversar sobre saúde mental com mais uma coautora de antologia. Tamara, um beijo, Um beijo. amor. Até mais. Muito obrigada pelo convite.